Aleluia. Romanos 5, você achou? Deixa eu procurar aqui. Eita, agora. Estava com saudade desse grito de amém assim, Sérgio. Aleluia. Aí, Sérgio. Aleluia. Romanos 5. Na minha Bíblia não tem, Jesus? Tem. Aqui. Romanos 5. Gente, esse texto é uma carta escrita por Paulo, é uma das cartas paulinas, que Paulo escreve à igreja de Roma, a uma igreja que estava sendo doutrinada, evangelizada pela vida de Paulo. E aí, então ele escreve essa carta e vai mandar aqui uma instrução poderosa para esses irmãos que estão na igreja de Roma. E essa é uma instrução que muitas vezes nós desconsideramos. E ela é uma carta que foi escrita há milhares de anos atrás, entretanto tem um tema atual e vai falar sobre nós hoje de um tema muito, muito importante para os dias em que estamos vivendo. E eu creio que assim como essa carta foi enviada para a igreja de Roma, ela está sendo enviada nessa noite para a igreja de Blumenau, para mim e para a sua vida, e nós vamos absorver tudo aquilo que da parte do Senhor virá, em nome dele, amém? Então diz assim o texto sagrado, Romanos 5, a partir do verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, pela dádiva de estarmos vivos, de estarmos diante de Ti, pela dádiva, Senhor, de termos um ambiente para cultuarmos o Teu nome de maneira livre, de maneira liberal. Muito obrigado, Senhor, por ter trazido cada um de nós até aqui, porque foi o Teu Espírito que assim nos impeliu para que estivéssemos nesse lugar, nessa hora, para ouvirmos a Tua palavra. Senhor Jesus, que não seja palavra de homem, que não seja mensagem humana, mas que a partir de agora o Senhor seja a boca profética nesse lugar. Que a partir de agora o Teu Espírito Santo seja o mensageiro que vai enviar e interpretar e fazer com que essa mensagem fique fixada dentro de cada coração. Senhor Jesus, ajuda-me a ser claro, a ser preciso na entrega da Tua mensagem. A Tua palavra nos ensina que sem Ti nada poderemos fazer, mas em Ti e contigo tudo é possível àqueles que creem. Senhor Jesus, que ao sairmos por essas portas, saiamos renovados e transformados para a glória do Teu nome. Que essa seja uma noite de milagres, transformações e renovo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, quando a gente começa a viver uma vida dedicada ao Senhor, temos um primeiro contato, alguém fala de Jesus para nós, ou alguém prega a vinda de Cristo, ou a salvação, estabelece para nós o plano de salvação, nós começamos então a nos relacionarmos com Deus, através do Filho. E o relacionamento com Deus, ele precisa ser um relacionamento acrescido, crescendo no conhecimento, crescendo na graça. Não pode ser um relacionamento apenas de primeiro nível,
não pode ser um relacionamento apenas de primeira instância. Precisa ser um relacionamento que, à medida em que o tempo vai passando, o nosso conhecimento, a nossa intimidade, a revelação que vamos tendo do Senhor também precisa aumentar. Foi o profeta Oséias que declarou em Oséias 6,3, ele disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A sua vinda como a alva é certa, ele virá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Eu e você viemos do pó da terra, assim fomos formados. O Senhor colocou nesse pó de terra sementes que são a sua palavra, e essas sementes que eu e você carregamos estão à espera de uma chuva, e essa chuva vem do Senhor, diz a palavra. E essa chuva que vem do Senhor, ela só é liberada quando o conhecimento do Senhor aumenta. Conheçamos e prossigamos em conhecer, e aí ao prosseguir em conhecer, o Senhor manda a chuva, e aquilo que hoje é uma semente, daqui a pouco se transforma em uma árvore frondosa para a glória de Deus. Então esse é o processo que Deus nos ensina, que o nosso conhecimento hoje sobre Deus seja um pouco maior do que foi ontem, que o nosso conhecimento sobre Deus amanhã seja um pouco maior do que foi hoje, e assim seja até a vinda do Senhor Jesus. Uma das coisas que nós vamos percebendo quando a gente vai se relacionando com Deus é que a palavra diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E ao olharmos para Deus, ao fazermos uma filosofia sobre Deus, ao ficarmos pensando sobre Deus, nós vamos descobrir, nós vamos sentir e perceber que existem valências de Deus, coisas que nós encontramos em Deus, que também encontramos em nós. Habilidades, dons, essências, que estão no Senhor, no nosso Deus, mas que Ele também repartiu conosco. Habilidades, dons, sentimentos que estão nele, mas que Ele também colocou em nós. Agora existem outras habilidades, outros dons, outras características, que quando nós vamos caminhando com Deus, nós vamos percebendo que algumas características, algumas habilidades, alguns conceitos, Deus guardou exclusivamente para Ele. Nós não encontramos na humanidade, não está disponível para nós, é exclusividade de Deus. A teologia que estuda, a ciência que estuda Deus, ela dividiu essas habilidades, essas valências em dois grandes grupos. O primeiro grupo, a teologia chama de habilidades, de valências, que são as valências comunicáveis de Deus. É aquilo que Deus comunicou ao homem, participou a nós, que nós olhamos para nós, encontramos em nós e também encontramos em Deus. Deus nos deu. Outras valências que estão em outro grupo, que são as habilidades, as valências, as essências incomunicáveis de Deus. É aquilo que só é encontrado no Senhor e em ninguém mais. A teologia divide nesses dois grandes grupos. E no primeiro grupo, que a gente vai falar agora, é sobre as habilidades incomunicáveis de Deus. Porque Deus é Deus. Porque se tudo que Ele tivesse nele, Ele tivesse repassado aos homens, Ele deixaria de ter o controle pleno. E nós também nos faríamos semelhantes a Ele. Não apenas semelhantes, mas iguais, tendo todo o poder. Então alguns dons, algumas habilidades estão retidas em Deus. Quais são? A lista é extensa, mas nós vamos aqui pontuar aquelas que a gente mais consegue perceber no dia a dia. A Bíblia não relata isso, mas nós conseguimos perceber através da teologia, de estudos. A Bíblia não usa o termo, mas ela relata, ela cita que o nosso Deus é um Deus onipresente. É um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. Algo que nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme. Porque nós não conseguimos estar em todo lugar ao mesmo tempo. E muitas vezes nós não conseguimos estar em um só lugar na mesma hora. Estamos aqui com a cabeça na segunda-feira. Estamos com alguém pensando no que vem depois. Estamos andando e às vezes esquecemos até o caminho, porque a nossa mente não está no carro. A nossa incapacidade de gestionar o tempo, o espaço, a nossa incapacidade de fazer com que aquilo que está em Deus também seja encontrado em nós, nesse caso não tem jeito, é só de Deus. Deus é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar. Deus é um Deus onipotente.
Ou seja, Ele tem todo o poder. Por isso, meu irmão, você pode descansar. Porque Deus tem todo o poder. Todo o poder significa que Ele é mais poderoso que essa doença, que Ele é mais poderoso que esse abandono, que Ele é mais poderoso que essa dívida, Ele é mais poderoso que essa traição. Deus é todo o poder, e Ele tem poder para uma palavra trazer à existência coisas que não são como se já fossem. Em Deus nós podemos confiar, Ele tem todo o poder. Mas Deus também é onisciente, que significa dizer que Deus sabe tudo. Antes que a palavra brote na nossa boca, antes que o pensamento seja elaborado, o Senhor já sabe. Ele sabe todas as coisas. E aqui então começamos com um conselho prático. Se Deus sabe todas as coisas, não dá para enganar Deus. Se Deus sabe todas as coisas, é melhor não se esconder. Porque por mais que tentemos nos esconder, Ele sempre nos acha. E não acha porque nos procura, nos acha porque nós sempre estamos ao alcance da sua visão. Deus sabe tudo. Então o conselho para sofrer menos é: quando errar, sai correndo e se atravesse de Senhor, errei. Não porque Ele não saiba, mas porque assim você fica leve, fica desnudado na presença de um Deus que sabe todas as coisas. E se Ele sabe e tem poder, Ele tem poder para te perdoar do erro cometido quando é confessado. O nosso Deus também é um Deus que é um Deus transcendental. É uma habilidade que Deus deixou com Ele, não existe isso em nós. A transcendentalidade de Deus é o seguinte: Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, mas Ele não pode ser afetado pelo mundo, Ele não pode ser afetado por aquilo que Ele criou. Nada do que façamos é capaz de destruir Deus. Nada do que aconteça aqui embaixo é capaz de afetar Deus. Afetar no sentido de causar dano em Deus. Deus é um Deus que transcende a essa matéria e a esse plano físico. O nosso Deus criou tudo, mas não pode ser governado por aquilo que Ele criou. Ele sempre continua no controle, no seu alto e sublime trono, onde Ele governa com cetro de justiça. É o que diz a sua palavra. Então esse Deus tem habilidades que estão única e exclusivamente nele. Agora vem uma outra lista. São as habilidades que estão em Deus e que devem estar em nós. Não apenas é uma possibilidade, Deus já deu isso aos homens. Então é necessário que essas habilidades apareçam, floresçam e estejam sendo praticadas no nosso dia a dia. Quais são? A lista é enorme. Deus, meu irmão, nos deu tanta habilidade, tantos dons, que é impossível numerar. Mas nós vamos falar aqui sobre algum deles. Alguns que são talvez os mais relevantes para o nosso tema de hoje. O primeiro é o amor. A palavra do Senhor diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Esse texto que nós lemos vai falar o seguinte: que existe um processo pelo qual o amor de Deus se manifesta em nós. Existe um processo pelo qual o amor de Deus é diagnosticado, é encontrado dentro de nós. E esse processo começa com algo que é muito estranho. O resultado vai ser a prova do amor de Deus em nós. Mas o começo do processo é muito diferente. O começo do processo é antagônico àquilo que Deus está fazendo no final. O texto vai dizer o seguinte: mas nós, disse Paulo, também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu e você somos um receptáculo onde Deus derramou a sua essência. Deus é amor e derramou o seu amor em nós. Por isso a nossa vida não pode ser uma vida de guerra, mas uma vida em paz e em amor. Perceba que o texto diz que a esperança não traz o quê? Confusão. Casa com confusão
trabalho com confusão, relacionamento com confusão, é ausência de esperança. A esperança não traz confusão. Quer fazer com que a sua casa seja um manancial de paz? Começa a viver uma vida de esperança. E esperança não é esperar, estar estagnado. Esperança é do verbo esperançar, ou seja, aguardar em fé que algo bom aconteça. Começa, meu irmão, a ter essa vida em fé, dizendo: hoje foi difícil, mas amanhã eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Hoje a porta se fechou, mas eu vivo para um Deus que abre porta, e porta que ele abre e ninguém fecha. A noite pode ser uma noite de choro, mas a alegria vem pela manhã. Vida de esperança. Você vai vivendo de esperança e a confusão vai saindo fora. Você vai vivendo uma vida de esperança e a esperança vai lançando fora todo o atrito. Só que a esperança não vem de graça. A esperança vem da experiência, diz o texto. É mais ou menos assim: você está enfrentando um problema hoje que é inédito para você. Você está diante de um gigante ao qual você até hoje não enfrentou. Você está vivendo uma situação que talvez você nunca experimentou. Você não tem experiência naquela situação. E por falta de experiência a gente fica angustiado. A gente fica dizendo: Senhor, como é que vai ser? Senhor, como é que eu vou fazer? E às vezes o medo toma conta por falta de experiência. E aí a Bíblia está dizendo: tem um processo para ter experiência. Sabe como? Tenha paciência, diz o texto. Se você tiver paciência, se você não chutar o balde, se você não fugir do olho desse furacão, o Senhor vai te tirar daí com mão forte. E essa solução quem vai dar vai ser o Senhor. E no final você terá uma experiência, e essa experiência vai te dar esperança. E a esperança na próxima não vai dar confusão na tua mente. Você sabe que quem fez lá atrás vai continuar fazendo hoje e vai fazer amanhã. O nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e será eternamente o nosso Deus. Agora, para ter uma experiência precisa ter paciência, diz o texto. Sabe como que a paciência vem? Não é uma oração que você faz e diz: Senhor, dai-me paciência. Senhor, paciência com esse marido. Jesus, segura a mão dele, mano. Fala. Paciência com esse filho. Paciência, meu Deus, paciência, Senhor. E a gente ora e acha que é assim que vem. Não. A Bíblia diz que a paciência é produto de um processo. A paciência é gerada, é produzida, pasmem, pela tribulação. Olha como Deus é. Perceba que o final do texto é: não tem confusão. Perceberam? O resultado final lá está dizendo: não tem confusão, porque o amor de Deus está derramado nos seus corações. Não vai ter confusão. Essa é a nossa vida, é o final do processo. Agora, o final do processo, que começa com uma vida de paz sem confusão, começa com algo extraordinário e antagônico que chama-se tribulação. E porque o começo é ruim, a gente fica achando que o fim será péssimo. E em Deus não é assim. Se você encarar essa dificuldade agora, no final você terá um grande testemunho para contar. Tem coisas que começam e você olha a aparência e diz: não foi isso que eu pedi. Você olha e diz: Jesus, onde é que veio isso? Não. Porque a aparência é de tribulação. A aparência pode ser má, mas se você encarar isso, no final Deus está dizendo: eu vou produzir em você a paciência. Essa paciência vai te dar uma experiência. Essa experiência vai fazer de você alguém que vai ter esperança. E é essa esperança que vai deixar a tua casa em paz, sem confusão. Tribulação. Nós precisamos encarar as tribulações de maneira diferente a partir de hoje. Quando você começar a ser testado na sua paciência, quando você perceber que a temperatura está aumentando, quando você perceber que a sua volta está tendo um mover que é diferente daquele que você esperava, e você está sendo atribulado pelo ambiente, lembre-se disso. Essa tribulação não é para a morte. Essa situação não é para te jogar a um lugar onde você não terá sucesso, não. Essa tribulação é uma ferramenta de Deus. Lembra que nós falamos que às vezes quem é a fonte da tribulação, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é aquele abençoado lá do trabalho. Ele chega e uma nuvem de tribulação chega junto. E aí parece
que ele é do mal. Não, é uma ferramenta de Deus para nos treinar, para que nós possamos passar e ao passar tenhamos paciência e no final uma vida de graça e de paz sem confusão. Em nome de Jesus, que nós sejamos essa igreja que vamos encarar as tribulações desse tempo presente, como disse Paulo, mas essas tribulações não podem se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado. Paulo disse: essa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós. Ele sabia o que estava falando. Passou por muitas tribulações e no final a vida dele não foi confundida. No final a sua vida foi celebrada nos céus quando ele retornou. E assim será comigo e com você. As tribulações de segunda-feira não vão mais te fazer retroceder, porque você entendeu, tribulação é uma ferramenta de Deus para gerar paciência, experiência e no final te dar uma esperança poderosa para que a confusão vá em retirada em nome de Jesus. Amém? Amém. Pois bem, esse processo que nos traz paciência, que nos traz esperança, esse é um processo que está envolvido com o amor de Deus. É porque Deus nos ama que Ele permite que nós enfrentemos essas situações. É porque Deus nos ama que Deus coloca eu e você diante de, às vezes, algumas coisas que são caóticas. É por causa do amor que já foi derramado dentro do nosso coração. É uma habilidade que está em Deus e que Deus comunicou aos homens. Uma outra habilidade poderosa para nós vivermos nesses dias a plenitude do que Deus tem, é que Deus colocou também em nós a sabedoria. Meu irmão, sabedoria é algo que sem ela nós não conseguimos edificar coisas sólidas. Sem sabedoria você até consegue crescer em uma área, mas derruba todas as outras. Sem sabedoria nós não conseguimos consolidar aquilo que Deus está nos entregando. Sem sabedoria não dá para ter uma vida de crescimento. Mas Deus entregou a nós, homens, a sua sabedoria. Tiago vai escrever em Tiago 1, a partir do capítulo verso 5, você vai ver isso. Tiago começa a dizer: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, liberalmente, a todos, e não lança em rosto. Olha que coisa linda. O texto está dizendo que quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, e o Senhor vai dar. Tem coisas que nós não sabemos fazer, tem coisas que a gente não sabe. Mas para admitir que não sabe é um parto. Já viu o homem dirigindo e a esposa do lado? Ela diz: eu acho que é aqui. E ele diz: eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele se perde todinho, ele se perde do universo. Mas não admite que se perdeu. E agora tem dedo duro, o Waze, o GPS, que fica apitando dizendo: você errou o caminho. Por que a gente é assim, meu Deus do céu? Porque nós temos uma dificuldade de reconhecer o erro. Nós temos uma dificuldade de reconhecer as nossas debilidades. Olha o que Deus está dizendo: eu vou dar para vocês sabedoria. Eu quero entregar para vocês sabedoria, para vocês edificarem coisas que não vão cair, para vocês começarem a ter novas ideias, que serão coisas que vão influenciar a geração de vocês. Eu quero abrir portas para vocês, que vocês ainda nem sabem que existem, e isso vai acontecer por sabedoria divina. Meu irmão, Deus pode te dar uma ideia que pode mudar a história de Blumenau. Deus pode dar uma ideia, um produto que pode mudar a história financeira de toda a tua família. Uma ideia, vinda do alto, com sabedoria divina, muda tudo. Agora, para isso acontecer, sabe o que Deus está dizendo? Que a sabedoria seja humilde e comece reconhecendo que nessa área você não tem essa sabedoria. Quando você reconhece que não sabe e diz: Senhor, aqui eu estou me perdendo. Senhor, eu estou me perdendo com os meus filhos. Senhor, eu não estou tendo controle, eu não estou sabendo lidar, eu não estou conseguindo educar, a minha pedagogia não está sendo boa. Senhor, eu estou meio perdido aqui. Dê-me sabedoria para lidar com os meus filhos. Quando você reconhece, Deus dá. A sua palavra diz que nós devemos pedir, que nós devemos buscar e que nós devemos bater, porque todo aquele que pede recebe.
recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta lhe será aberta. A porta da sabedoria está esperando a sua igreja bater e ela ser escancarada para Deus derramar livremente, diz o texto. A sabedoria de Deus, ela é dada de uma maneira tão liberal que não existe pré-requisito. Não precisa ser cristão, não precisa ser crente, não precisa ser carteirinha da igreja para ter sabedoria. Não sei se você já teve a oportunidade de falar com gente simples, gente que talvez nem vem na igreja, mas tem um coração bom, crê no Senhor, não é um assíduo, não é um religioso, mas quando abre a boca sai palavra de sabedoria. Você tem amigos assim? Gente que geralmente são os mais velhos, gente que você sente e fala um monte de coisa, e aí ele dá duas palavrinhas e você diz: Jesus. Então tem que isso, conta mais, meu querido. Sabe por que isso? Porque Deus dá livremente. Qualquer um que pedir, Deus está disposto a liberar a sua sabedoria. Se Deus faz isso com aqueles que desejam, imagina com a igreja, imagina com nós, os filhos, meu irmão, em nome de Jesus. Que 2021 seja o ano da sabedoria sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios. Que no final desse ano você possa chegar lá, olhar para trás e dizer: Deus me tornou alguém mais sábio pela graça dele. E o mais legal de receber sabedoria de Deus é que o texto diz que Deus dá liberalmente, ou seja, a medida de Deus não é conta-gotas. Não é como nós que damos um pouquinho e vamos testando. Vamos ver se ele aprendeu. Vamos ver se ele está indo bem. Vamos ver se não vai nos trair. Aí a gente vai dando gotinhas. Deus não, pediu, ele despeja de balde. Porque a medida do Senhor é sacudida, calcada e transbordante vos dará o Senhor. E a parte boa de receber de Deus vem agora. Que quando você pede sabedoria para o Senhor, o texto diz que Ele não lança em rosto. Não é como os homens. A gente às vezes abençoa alguém, fica tão feliz, que quando a pessoa chega com aquilo que a gente abençoa, a gente diz: ô, tá bonitão, hein? A gente vê alguém passando com aquilo que a gente deu, me dá uma vontade de contar aí, ó. Uma bênção, Deus colocou no meu coração, dei para ele. Sabe o que Deus está dizendo? Se você pedir para mim, eu sou a fonte, eu vou te dar e ninguém vai saber, porque vai vir do alto. Eu dou e não lanço em rosto. Aí depois que você se torna sábio, a tua função é dar glória para Ele. Ele não vai ficar cobrando dizendo: foi eu que fiz, foi eu que fiz. Não, Ele fica esperando você dizer. Quando as pessoas disserem: como é que foi? Você vai dizer: foi Deus. Rapaz, você estava quebrado, como é que você está aí agora? Deixa eu te contar. E eles vão esperar que você dê ali a fórmula da juventude, a fórmula do crescimento. E você vai dizer: Deus. E aquele que te deu será glorificado através da sabedoria que Ele te deu. Sabedoria, gente, é algo que nós precisamos. Sabedoria é algo fundamental. Está em Deus. A sabedoria é algo tão poderoso que você vai ver depois, estude em casa, Provérbios 8. Salomão vai falar sobre a criação do universo. Deus vai contar para Salomão como foi que ele criou o mundo. Lá em Gênesis você vai ver a história do universo, como Deus criou o mundo. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E a partir do haja luz tudo foi criado. Aí Deus conta para Salomão que antes dele fazer o haja luz, antes dele criar as montanhas, antes dele formar os abismos, antes dele colocar as nuvens no firmamento, antes dele dar limite aos mares, ele criou uma ferramenta para criar o mundo. E o texto diz que o que ele criou foi a sabedoria. Para pensar, o Criador do universo cria uma ferramenta para criar o mundo. Imagine o que eu e você podemos fazer se a sabedoria do alto for colocada em nós. Imagine que a tua vida financeira pode progredir se você tiver sabedoria do alto para administrar esses recursos.
Imagina como os teus filhos podem voar e voar alto se você tiver a pedagogia da sabedoria que vem de Cristo, que vem do alto, para educar os teus filhos no caminho que eles devem andar. Imagina que referência o teu casamento não será para os demais, se você lidar no teu casamento não na força do braço, mas na sabedoria que vem de Deus. Te prepara, a sua vida vai entrar em uma proporção que nunca antes você experimentou, porque a sabedoria de Deus é aquela que cria todas as coisas. Tudo que Ele faz através dessa ferramenta, a sabedoria. Uma outra valência que Deus comunicou a nós, e que precisa estar dentro do nosso coração, e que precisa estar sendo exercitada em nós, é a santidade. Quando falamos em santidade, começa a dar coceira, um levanta, outro corre, e meu Deus, santidade é um pepino. Porque nós mistificamos a santidade. Porque a gente acha que santidade já vem na cabeça um anjo com uma auréola na cabeça e com asas. Santidade significa, santo significa separado. Ser santo não significa ter asas. Ser santo não significa ser uma pessoa que não erra. Não, ser santo é alguém que se separa mentalmente, de maneira consciente. Ele decide: eu não quero mais fazer parte do mundo, eu agora me separo para Deus. Lá no trabalho todo mundo fala, mas você não fala porque você é santo, é separado. Todo mundo faz aquele negócio que dá um pouquinho mais de lucro, mas você não faz porque você é santo, você é separado para Deus. Todo mundo olha, todo mundo vê, mas você não vê porque os teus olhos são santos, são separados para o Senhor. Não é algo que você cria em você, Deus deu, meu filho. Está dado. Assim como o amor foi derramado, a santidade também foi liberada para nós através de Jesus. Sem santidade, ninguém verá a Deus, diz a palavra. Alguém aqui já viu Deus aqui nesse tempo assim? Você estava andando, oh meu Deus, Deus está lá, já viu? Não levanta a mão, senão a gente enterra. Não, ninguém viu a Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Moisés, que era chegado do Senhor, chegado, Moisés subia no monte, ficava 40 dias, 40 noites, o camarada não comia, não fazia nada, o Senhor alimentava ele assim, ó, com as palavras. Um dia Moisés disse: Senhor, deixa eu ver a tua face. E o Senhor disse para ele: ô Moisés, não vai dar, porque ninguém é capaz de suportar a minha glória. Fica aqui na brecha das penhas e eu vou passar e você vai ver as minhas costas. É o máximo que você pode ver. Então ninguém viu Deus, ninguém jamais viu a Deus. Mas um dia diz a palavra que nós o veremos, e um dia nós o conheceremos plenamente, diz o texto. Assim como hoje nós somos plenamente conhecidos. Eu não sei você, mas eu tenho uma expectativa de um dia conhecer Deus. Eu tenho uma expectativa de um dia ouvir a trombeta soar e o céu rasgando. Um dia em que o Senhor vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja santa, a sua igreja separada. E naquele dia o Senhor Jesus vai estar na porta dizendo: venham benditos do meu Pai e entrem no gozo do teu Senhor, que Ele preparou antes da fundação do mundo. E preparou para aqueles que decidiram se separar do mundo, se santificar. Sem santidade ninguém verá Deus. Não é aqui, meu irmão, é lá em cima. A santidade de hoje é para te dar um binóculo espiritual para enxergar Deus lá na eternidade. A separação de hoje está abrindo um lugar e um espaço para você, para que eu e você possamos ver Deus como Ele é lá na eternidade. E isso é muito sério. Porque não se trata de pegar no que não pode aqui. Se trata de ao pegar no que não pode aqui e não conseguir enxergar o Senhor lá. Não se trata de não falar o que não se pode aqui. Se trata de ao falar o que não pode aqui não enxergar o Senhor lá. O propósito de voltar para o céu é enxergar o Senhor, meu irmão. O propósito de voltar para o céu é descobrir quem o nosso Senhor, o nosso Salvador, quem Ele é plenamente. E sem santidade esse processo é interrompido. As pessoas que tiveram experiências de ir aos céus, de ver Deus, elas não conseguiam relatar bem como Deus era.
Mas um atributo que mais é citado nos céus de quem está na presença de Deus é a santidade. Você vai pegar Paulo, você vai pegar João, você vai ver Isaías. Quem esteve lá ou teve uma revelação dos céus, uma das características, das marcas de quem Deus é, que mais é citada no céu, é a sua santidade. A Bíblia tem um texto que é maravilhoso, que fala sobre a visão de Isaías. Isaías 6, você depois vai lá e lê, você vai ver que Isaías teve a visão do trono de Deus. Isaías entrou em um ambiente espiritual por visão, e ele chegou nos céus, e ele viu Deus, e ele viu o que acontece no trono de Deus. E o texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. O Senhor estava no seu alto e sublime trono, e acima do Senhor estavam os serafins. E esses serafins voavam acima do trono de Deus. E eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os rostos, com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E enquanto eles clamavam pela santidade, o texto diz que a voz daqueles que clamavam, os umbrais da porta se moveram, e toda a casa foi cheia de fumaça de glória. O ambiente em que ele estava foi inundado por conta do clamor de santidade dos anjos. Perceba que esses serafins estão acima de Deus. Isaías vê seres que foram criados por Deus, mas que estão num lugar acima de Deus. A Bíblia diz que teve um anjo que era responsável pelo louvor, pela adoração. Era um anjo de luz. E esse anjo desejou colocar o seu trono acima do trono de Deus, estar num lugar mais elevado do que Deus, para receber a adoração. E você sabe, o resultado final foi que ele caiu como um raio, diz o texto. Ele saiu daquele ambiente celestial e hoje está numa condição deplorável, sem luz. Por que é que ele caiu e esses anjos, esses serafins estão acima do trono, no lugar que ele queria, e não caíram? Porque Deus não tem problema em fazer você crescer e estar num lugar alto, desde que quando você estiver naquele lugar, a glória e a adoração não sejam para você, mas sejam para Deus. Perceba que os serafins estão acima de Deus, mas o que eles adoram é Deus. Aleluia! O que eles declaram é a santidade do Senhor. Então, meu irmão, te prepare, o Senhor vai te levar a lugares altos. E o propósito desse lugar alto chegar na sua vida é que a glória de Deus resplandeça e você dê glória ao teu Senhor. Serafim significa seres que ardem, seres que queimam. Perceba que eles estão na presença de Deus, e na presença de Deus é serafim, é ser que queima. Quem está na presença de Deus nunca vai estar morno. Quem está na presença de Deus nunca conseguirá ficar frio. Na presença de Deus você vai arder, e você vai arder porque Deus é a tua fonte de calor, eternamente quente, não se esfriará. Você será quente hoje, quente amanhã, e até a volta do Senhor, na presença dEle. Serafins ardendo, voando sobre Deus, vendo Deus. Aí eles pegam as suas asas e tampam os seus rostos. Tampam os seus rostos porque ao olhar para Deus e ver a santidade de Deus, ao estar na presença de Deus, eles mandam uma mensagem dizendo: o nosso rosto, a nossa personalidade, quem nós somos diante do Senhor, quem nós somos não precisa ser reconhecido. Quem está na presença de Deus não precisa de reconhecimento pessoal. Quem tem que ser reconhecido é o Senhor. Quem está na presença não reivindica reconhecimento. Quem está na presença não reivindica honra.
Quem está na presença honra o Senhor, adora ao Senhor, tampa o seu rosto para que quem apareça seja o Senhor, que Ele cresça e nós diminuamos. Os serafins têm outras duas asas que tampam os seus pés. E ao tampar os seus pés, a mensagem é: na época de Isaías, na época de Jesus, os judeus, a maioria andava descalços, e alguns utilizavam sandálias, independente de ser descalço ou de sandálias. Quando eles caminhavam nos detritos do caminho, aquilo que ia se apegando aos seus pés pela trajetória, ia ficando grudado nos seus pés. Então quando eles entravam na casa de alguém, existiam algumas vasilhas que ficavam com águas já na porta, para que eles pudessem chegar e lavar os seus pés, limpar os seus pés, dar a caminhada, para que a sujeira da caminhada não entrasse na casa, para que a sujeira do trajeto não contaminasse o novo ambiente que eles estavam. Por isso o Senhor Jesus fez o lava-pés. Não era apenas uma mensagem de humildade, era o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, dizendo: até aqui vocês se contaminaram com muita coisa, mas agora eu vou lavar vocês, porque vocês vão entrar num novo ambiente. Deus está esperando você deixar Ele te lavar por completo, para que você entre no novo que já está preparado. Não é que o novo não existe ou a porta não se abriu, Ele está esperando você deixar ser limpo por Ele, para que a sujeira do passado não entre no lugar novo. E às vezes não é sujeira, é dor, é sofrimento. E o Senhor está dizendo: deixa eu lavar os teus pés, para que você comece uma nova história e entre num ambiente completamente limpo, para a minha glória. Os anjos tampam seus pés, e a mensagem é: na presença de Deus, ninguém precisa saber por onde nós passamos, o que nós fizemos ou o que nós realizamos. O nosso currículo na presença de Deus não importa. Na presença de Deus o que importa é o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Quem está na presença, meu irmão, relaxa. Fica olhando para Deus e diz: meu Deus, Ele é santo. Tinha tudo para dar errado, Deus é: meu Deus, Ele é santo. Meu Deus, onde é que eu estaria agora? Jesus, Ele é santo. E aí você não reivindica nada. Na presença de Deus, o único desejo que temos é adorá-lo pela sua bondade, pela sua majestade e pela sua santidade. Os anjos estão nesse ambiente e voam alto, e eles clamam. E quando eles clamam na presença de Deus, sabe qual é o clamor que sai da boca deles? As palavras que saem, a conversa no céu, em cima de Deus, sabe qual é? Santo, santo, santo. E eles não falam para Deus, eles clamam uns aos outros, diz o texto, porque é impossível estar na presença de Deus e falar de outra coisa. Tem gente que é taxado de louco, de maníaco, de doido, de religioso. Ah, meu Deus, por quê? Cara, tu só fala de Deus, aleluia, você está no lugar certo. A sua casa será um manancial de graça e de paz. Quem entrar lá vai escutar palavras de Deus. Os amigos do trabalho, todo mundo doidão falando não sei o quê, mas quando pedir a sua opinião, Deus diz assim. Entre nós, diz a palavra, falando com salmos, cânticos espirituais, tudo que é bom, perfeito, agradável. Se há algum louvor, nisso pensai e nisso falai, porque a boca fala do que o coração está cheio. Que 2021 seja marcado pelo ano de nós falarmos e falarmos do nosso Deus. E o que nós vamos falar é que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não tem outro assunto. E quero te dar um conselho. Às vezes, para fazer média, a gente fala de outras coisas, né? Assim, para não ficar fora do grupo, o pessoal não achar que a gente está doido, para não internar a gente até fala de outras coisas. Em nome de Jesus, não negue a sua fé. Não negue a sua crença, porque no final, esses que hoje até se opõem a você, vão precisar da palavra que você carrega. Somos luz desse mundo e sal dessa terra. Quero fazer uma oração por você agora, impelido pelo Espírito. Senhor Jesus, aqui estão homens e mulheres, que na sua casa, Senhor, estão orando e pedindo que aquele ambiente se transforme em um ambiente de graça, de paz e de adoração ao Senhor. Espírito Santo, que a partir de hoje, aquele lugar comece a ecoar a tua voz, que os teus louvores sejam lá ministrados pela glória do teu nome, que nessa casa haja oração juntos, marido, mulher, as crianças,
meu Deus, falando contigo e em ti e declarando a tua santidade. Que esses lares sejam tocados pela tua glória e que a partir de hoje essa casa seja um manancial de graça e um manancial de paz, e que o assunto na casa dos crentes seja a crença na tua santidade. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. O texto segue e Deus começa a falar sobre essa santidade que Ele deu a nós. Pedro vai dizer que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. E nós entendemos que a santidade é algo que não vem de nós, é Deus que está dando, é se separar. Esses atributos, eles foram comunicados de Deus para nós. E aí existe um outro atributo, que é nesse que eu quero me fixar para a mensagem de hoje, para nós caminharmos para o final. Uma das coisas que Deus tem nele e colocou em nós é a sua bondade. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que a nossa vida seja uma vida de adoração a Deus. Se você mora na terra, planeta Terra, celebrai com júbilo. Não é celebrar, ai Deus é bom, né? Não, é celebrar festejando, é fazendo barulho, é glorificando a Deus, é com um sorriso no rosto, é crendo que Deus é bom de verdade. Você já viu gente que diz: está tudo bem? Ô, está tudo bem, tudo bem. Gente que diz: eu estou numa alegria tão grande hoje. Você diz: nossa, nem parece, né? Te dá uma fórmula de adoração. Algumas pessoas dizem: pastor, para que fazer barulho? Para quê? Porque você não escuta o louvor, cada um quietinho na sua, assim. Tem problema de ouvir louvor quietinho? Não, não tem. Mas agora a Bíblia manda fazer de um jeito, está escrito aqui assim, Salmo 100: celebrai com júbilo. Não é celebrar de qualquer jeito. O Flamengo faz um gol, ei! A gente diz: Deus curou o menino. Ai, glória a Deus. Celebrar com júbilo. Que cada célula sua celebre. Que quando tocar um louvor você empolgue. Não seja mais contido, mas seja livre igual Davi, que vem dançando e pulando na presença de Deus. Aí assim, deixa eu falar, essa sua alegria talvez incomode, viu? Tem gente que fica nervoso quando deixa de feliz no ambiente. Mas assim, a sua alegria não vem da aprovação das pessoas, a sua alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os habitantes da terra. Até o camarada que está doido, louco, dizendo que Deus não existe, até ele um dia vai ter que dar continência ao Senhor e reconhecer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Chegará um dia que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão confessar um dia, nós já podemos confessar hoje, e é por isso que a gente faz festa. Deus se revelou a nós e a gente está feliz, a gente se alegra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Sabei que o Senhor é Deus. Parece uma loucura falar isso, mas é necessário saber, reconhecer que o Senhor é quem é Deus. Amém? Amém. Amanhã você não decide o que compra, quem decide é o Senhor. Amém? É que a gente diz: tu és meu Senhor. Sabe o que significa Senhor? Dono. Quando você diz: Jesus, tu és meu Senhor, você está dizendo: Senhor, Jesus, tu és o meu dono. E quem é propriedade não manda no proprietário. Você vai para onde Ele te mandar. Você é soprado para onde o Espírito te levar. O teu caminho não é mais o teu caminho. Os teus caminhos são os caminhos do Senhor. Você não se manda mais. Quem manda e governa você é Jesus de Nazaré. Então saber que o Senhor é Deus na igreja é uma bênção. Oh, aleluia! Meu Deus, o Senhor é Deus. Aí amanhã aparece aquela conta do nada.
e você diz, meu Deus, correria, ligar para o gerente, fazer um empréstimo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lembra, o Senhor continua sendo Deus quando você está endividado. O Senhor continua sendo Deus quando você está na bonança. O Senhor continua sendo Deus quando você está na festa, cercado por um monte de gente, celebrando o sucesso. Mas o Senhor também está contigo quando você estiver no deserto, numa caverna. O Senhor é Deus. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, diz o texto. E não nós a nós mesmos. Porque nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Aí a gente pula lá no Salmo 23 que diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele te guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a tua alma e te guia pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que andemos por vale de sombra ou de morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Essa noite vai ser diferente. Você vai deitar e vai dormir, porque o Senhor vai te sustentar. Essa semana, segunda-feira, vai ser diferente. Quando você abrir os olhos, você vai se lembrar: meu Deus, eu sou do Senhor, ninguém me toca, tudo que acontece comigo está programado. Senhor, só vai na minha frente, eu não quero te atrapalhar. E aí as más notícias podem vir, mas no teu coração você já entendeu. Celebrai com um júbilo, e essa alegria vai te fortalecer, e essa alegria vai abrir portas, e essa alegria vai fazer com que você vença, porque aqueles que celebram ao Senhor, diz o texto, vão experimentar a bondade de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos. Sabe por que o culto não começa com palavra? Porque está escrito que é para entrar diante do Senhor como? Cantando. E esse cantar parece, meu Deus, eu tenho que já chegar feliz. Não. A Bíblia diz que Jesus, na sua última ceia com os discípulos, Jesus estava ali a alguns minutos de ser preso, ser julgado, condenado, crucificado e morto. Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer. E quando acaba a ceia, eles vão para o Getsemane, lugar onde Jesus seria preso. A vida livre de Jesus ali, humanamente, iria acabar. Jesus sabia disso tudo. E quando acaba a ceia, indo para a morte, sabe o que Jesus faz? Canta. O texto diz que Jesus cantou um louvor, indo para a morte. Porque ele estava indo para a presença do Pai. E o texto diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com cânticos. Aí Salomão vai dizer o seguinte: que adorar ao Senhor com um espírito angustiado é como derramar vinagre numa ferida. Você já viu que adorar a Deus assim, quando a gente está chateado, dói assim, é ruim, não combina? Aí o texto diz que quando você faz isso, você derrama vinagre numa ferida. O vinagre no primeiro momento em uma ferida aberta, sabe o que faz? Dói, arde, mas tem um poder de asepsia. Aquela ferida começa a ser descontaminada. Aquilo que antes te causava dor começa a ser limpo. E o processo de restauração, de cicatrização começa, porque a ferida está limpa. Quando você adora, é isso que Deus faz. Aquilo que estava doendo, te preocupando, vai ficando de lado. No começo dói, mas daqui a pouco limpa. E aí você está alegre de novo na presença do teu Deus. Você, irmã, quando estiver meio triste em casa, coloca um louvor, e você vai ver a atmosfera mudar na tua casa. Você, meu irmão, quando estiver dentro do carro preocupado, às vezes a gente se preocupa, não é fácil controlar a mente. Lembre-se disso, que quando você adora, a atmosfera começa a mudar, e você começa a adorar ao Senhor, não apenas ouvir, mas proclamar com júbilo, com alegria, e aquela ferida será fechada, e daqui a pouco vai ser uma cicatriz, vai ser apenas uma marca, e essa cicatriz vai servir de testemunho de que o teu Deus é bom, eternamente bom, e a sua misericórdia dura e dura para sempre. Amém?